Bom, nessa loucura que virou o país com a pandemia, um dos papéis mais relevantes, aliás, é um reconhecimento que você tem internacionalmente, que as políticas públicas elas vão começar a ser centradas nos municípios. É interessante que, quando veio a pandemia, eu estou pegando o Peterson Institute e outros americanos que estão discutindo as novas tendências globais e falam o seguinte: você tinha toda aquela linha do mercadismo mais inconsequente aí que marcou redução de Estado. Quando você veio, o mundo teve que enfrentar a sua guerra mundial, quem que foram os personagens mais atuantes? Os estados nacionais e especialmente os municípios. E os estados nacionais, porque aqueles países em que houve presidentes, governantes responsáveis, venceram mais rapidamente, os que tiveram governantes irresponsáveis estão patinando, mas o Estado passou a ser o agente central, e na ponta o município. E no município você tem, o prefeito está em contato direto com a população, e daí tem que enfrentar esse dilema entre matar ou abrir comércio para permitir essa situação enganosa de abrir o comércio sem estar dominada a doença. Nós já trouxemos aqui o Edinho, que é o prefeito de Araraquara, que teve um trabalho relevante lá, e hoje nós estamos trazendo o Ulisses Maia, prefeito de Maringá. Ulisses, muito obrigado aqui por sua participação aqui na TV GGN. Olha, eu que agradeço, Luiz Nassif, quero te cumprimentar, um prazer estar sempre falando com você, jornalista que a gente respeita no nosso país, e cumprimentar todos que acompanham aí a TV GGN. É um prazer estar aqui. Prefeito, a gente queria saber primeiro como que foi feito, quer dizer, começa a doença, tem aquele impasse entre abre comércio, fecha comércio, tem a questão da miséria também. Como é que você fez para, no começo, para ver para onde que a doença caminhava e para tomar as atitudes, e que atitudes que foram tomadas? Olha, Nassif, desde o começo mesmo, nós centramos as nossas decisões no aspecto técnico, né? Nós fizemos um comitê dentro da Secretaria de Saúde que passava todas as informações para nós e as perspectivas do que vai vir. E pior do que o momento que você está, é a perspectiva que virá pela frente, né? Então, sim, nós fizemos essa avaliação e eu não ousei em nenhum momento, em duvidar sobre a decisão que fosse pela vida ou pela economia. Nós optamos pela vida. Maringá foi uma das primeiras cidades do Brasil a fazer as medidas restritivas. Me lembro que nós fizemos pela manhã aqui em Maringá. São Paulo anunciou logo depois do almoço. Então, nós aqui no Paraná também fomos a primeira cidade. E claro que você tem muitas críticas nesse momento, muitas. Né? Mas eu me lembro e não esqueço uma frase do próprio ministro Paulo Guedes. Ele falou que sem saúde não tem economia. Quer dizer, o próprio ministro da Economia, não foi o ministro da Saúde que disse, foi o ministro da Economia, uma pessoa, de certo modo, inclusive até um pouco conservador, né? Ele fez essa... Aí eu falei assim, olha, eu não tenho dúvida. Então, nós fechamos, sim, Maringá, e agora também, no mês agora de fevereiro e março, nós tivemos medidas super restritivas, né? Não chegamos a fazer um lockdown completo, como Araraquara, por exemplo, mas foi quase um lockdown. Nós fizemos muitas medidas restritivas. E aí você tem que enfrentar, Nassif, primeiro, a manifestação das pessoas que não concordam. Né? Na porta da minha casa, diversas vezes tiveram manifestos, diversas vezes. Agora, mesmo em março, várias vezes vieram na porta da minha casa, mas um número restrito de pessoas, né? Então, eu não ousei tomar as medidas. Agora, também o município deu apoio econômico, né? Nós atuamos em várias áreas, também dando socorro para as empresas, e a gente pode citar aqui alguns exemplos. Tá. O prefeito, décadas atrás, eu tive aí em Maringá, me impressionou na época que havia uma associação comercial muito moderna. E, ela continuou tendo um papel... Continua? Ela continua. Maringá, você sabe, é uma cidade muito nova, nós vamos fazer agora, dia 10, 74 anos, e ela se desenvolveu muito rapidamente. A sua sociedade civil, ela é extremamente participativa. Nós temos aqui um conselho de desenvolvimento econômico, foi formado pela Associação Comercial, há 20 e poucos anos atrás,
onde todas as entidades estão reunidas nesse conselho, que trabalham ao lado do poder público, ajudando, né, nas sugestões, nas cobranças, ajudando a cobrar governo federal, governo estadual, e é um trabalho muito forte. A associação comercial é muito forte, mas aqui nós conseguimos demonstrar para a associação comercial que nós tínhamos que ter um equilíbrio muito difícil de você procurar, mas não dá para você fechar os olhos para a situação da saúde e funcionar apenas a economia. Então, é claro que tivemos algumas divergências, sim, mas eles perceberam a todo momento que a prefeitura estava fazendo a sua parte, porque nós cuidamos da saúde, nós cuidamos da economia, nós fizemos programa social, nós fomos atrás da vacina, nós fizemos tudo que era possível fazer, acho que até um pouco mais que era de responsabilidade dos municípios. Então, por mais que a pessoa fique um pouco revoltada, que o seu comércio está fechado, ou que ele está deixando de faturar, né, no final ele está percebendo que essa é a única saída, enquanto a gente não tem a vacina, não adianta. Enquanto não vacinarmos a população, vai ter que ter medidas restritivas. E nós provamos também na CIF, olha, que as medidas restritivas, elas contêm demais a transmissibilidade do vírus. Agora, você lembra nessa última, não sei se a gente poderia dizer se é por causa da cepa ou por causa do quê, mas em fevereiro disparou novamente no Brasil, março, né? E a gente fez medidas restritivas e comparamos. É impressionante. Você olha o gráfico, né, do dia que você toma as medidas restritivas, ele vai assim, ó. É impressionante, tanto em mortes quanto, né, e principalmente morte, e cada vida que se perde é absolutamente lamentável, mas também do ponto de vista de casos, é uma redução drástica, né? Então, a gente percebe que enquanto não imunizarmos toda a população, né, é apenas o distanciamento social, né? As medidas restritivas são necessárias porque, às vezes, as pessoas, por si só, têm dificuldade de fazer o distanciamento social. Então, aí o poder público ele precisa impor a sua decisão, talvez um pouco forte, um pouco extrema, mas ou faz isso, ou o sistema, além de perder muita gente, importante ressaltar, nenhum sistema de saúde no Brasil, público ou privado, suporta uma demanda excessiva. Essa é uma realidade, né? Ó, aqui nessa última, agora, em fevereiro, março, nesses últimos momentos que nós tivemos, nós temos aqui 4 hospitais privados. 4 privados. 3 hospitais fecharam alguns dias durante a crise grave agora de fevereiro e março. 3 fecharam, pararam de atender particular. Aí você vê a gravidade do caso, né? O SUS, graças a Deus, mostrou um resultado muito intenso aqui. Em Maringá, não morreu ninguém por falta de UTI, por falta de oxigênio, por falta de remédio. Mas foi um sufoco muito grande. Aí a necessidade das medidas restritivas, enquanto não tem a vacina para todos. Prefeito, como é que foi a solidariedade? Que tipo de programas e tipo de ação que fez para despertar a solidariedade, tanto em relação aos mais vulneráveis, aos mais pobres, como em relação aos equipamentos hospitalares, oxigênio e tudo? Nós tivemos várias linhas de ação. Como você falava da sociedade civil, ela contribuiu também. Eu acho que foram em torno de 3 milhões de reais em equipamentos que a associação fez no município, mas fora isso, Maringá é uma cidade um pouco fora da curva, né, em nível nacional, né? Nós aumentamos a arrecadação de Maringá, aumentamos e bastante aqui, sem aumentar impostos. Eu estou no meu 5º ano, né? Fui reeleito, nenhum ano nós aumentamos nenhum tipo de imposto, a não ser a correção da inflação, né? E nós fechamos o ano passado com 12% a mais de arrecadação. Você veja bem que durante toda a pandemia, do ano da pandemia, 2020, nós só perdemos a arrecadação um pouco em abril, que foi o primeiro impacto da pandemia de março, depois nós só aumentamos a arrecadação. Então, uma cidade que olha, um pouco pela economia da cidade mesmo. A cidade ela está muito próspera, muito ativa economicamente, né? A gestão, modéstia à parte, do ponto de vista de gestão financeira, está muito efetiva, né? Maringá, diferente de outras cidades que se industrializaram, nós aqui temos como polo mais forte a prestação de serviço na área da saúde, na área da educação e de TI, né? Isso não é agora que virou
uma febre e mostrou a importância da TI. Nós estamos trabalhando nisso há muito tempo, né? Então, para ter uma ideia, nós aumentamos a nossa arrecadação com toda a dificuldade. O município, nós estamos com uma gestão fiscal muito austera, séria, transparente. Nós fechamos o ano de 2020 com superávit, entendeu? De quase superávit total, entre recursos livres e recursos vinculados, próximo de 17% da arrecadação. Só recursos livres foram 100 milhões de reais. O nosso orçamento é 1 bilhão e 800. 1 bilhão e 800. Então, só recursos livres, 100 milhões de reais. Esses recursos livres eu reservei para a saúde, inclusive para a compra das vacinas, mas acredito que vai ser difícil os municípios comprarem, mas pelo menos a gente está correndo atrás, reservamos recursos. Nós investimos nos 4 últimos anos, foram 636 milhões de reais em investimentos. Então, você veja que as cidades hoje, elas têm pouca capacidade de investimento, ou quase nenhuma. Os investimentos que ocorrem, muitas vezes, em repasse federal ou repasse estadual. Nós conseguimos fazer muitos investimentos aqui em Maringá. Conseguimos segurar o gasto com o pessoal. Hoje o ano passado estava em 46,25%, nós estamos em 45%. Já chegou a 49%. E aqui nós criamos Vale Alimentação. Por R$400 para os funcionários, nós pagamos todas as progressões, avanços, reajustamos pela inflação os 4 anos e seguramos o gasto pessoal. Então, a economia da cidade ela está muito ativa, apesar da pandemia. Então, prefeito, e do ponto de vista social, como que é a questão da miséria e da fome aí? A cidade de Maringá, ela é uma cidade que não tem, assim, do ponto de vista social, muita miséria ou quase nenhuma. Nós não temos nem favela, por exemplo, nenhuma comunidade em Maringá. Isso é um trabalho muito forte da prefeitura, mas das entidades também assistenciais, muitas delas ligadas a igrejas e também a diversos segmentos. Nós temos em torno de mais de 100 entidades assistenciais e a prefeitura investe muito. Na pandemia, por exemplo, nós entregamos milhares e milhares de cestas de alimentos. Nós tínhamos, ano passado, um cartão de compras de R$90, que durante todo o ano, durante todo momento, nós cedemos esses cartões para a população, e agora, nessa crise de agora, quando estava em dúvida lá em Brasília, se cria o auxílio, não cria nacional, nós fizemos o nosso aqui, auxílio emergencial, R$600, em 3 parcelas de 200. Esse nós vamos atingir aproximadamente 10 mil famílias. Nós criamos aqui em Maringá também o auxílio renda para o pessoal de eventos. Inclusive, hoje, coincidência, hoje nós faremos o primeiro pagamento, R$1.000, em 2 parcelas, para aquele pessoal de eventos que está um ano sem nenhuma renda. Nós abrimos o cadastro, entraram 1.300 pessoas. Inicialmente, nós íamos pagar 1.000, que era o limite. Mas agora nós vamos subir um pouco mais para tentar atender a todos que cadastraram que são de eventos. Nós aqui também fizemos, no ano passado, o depósito num fundo garantidor, ou seja, a sociedade civil montou um fundo garantidor de empréstimo para o MEI, para o micro e o pequeno empresário, e o município fez o aporte, R$4 milhões nesse fundo, o que permite esse fundo avalizar empréstimos para os pequenos. Foram milhões e milhões e milhões que nós fizemos de empréstimos nessa parceria. Nós fizemos também, por conta municipal, uma indenização de R$50 mil para profissionais da saúde que morrem decorrente da Covid. Cada perda é absolutamente lamentável, não foram muitos os casos, mas cada um é absolutamente lamentável. Suspendemos o ano passado, e depois agora suspendemos de novo, passamos para o segundo semestre os impostos municipais, taxas, contribuição de melhoria, tudo nós passamos para lá. Então, eu acho assim, a gente cuida da saúde muito, mas também estendemos o braço na área da economia. Fora isso, a nossa cidade, ela está vivendo um momento muito bom. Afinal de contas, como você sabe, o ano passado, pela Macroplan, nós fomos considerada a melhor do Brasil para se viver, por conta de
vários indicadores. Bateu na minha cidade, que é Poços de Caldas, aí, ô prefeito? Opa, pelo menos pelo índice da Macroplan, sim, né? Durante o nosso mandato, 3 vezes, ela ficou, aliás, Maringá já vem ficando há muito tempo nesses índices. Nós somos a segunda melhor do Brasil em saneamento, né? A rede de água na cidade é quase 100%, a rede de esgoto 98%. Então não tem esgoto em 2 distritos, que agora nós vamos ter esgoto. Prefeito, dentro desse quadro todo, como que entram aí, no caso aí, como que é a atuação dos terraplanistas, desses que são estimulados aí, essas loucuras e irracionalidades a partir da Casa de Vidro? Essas pessoas são as que mais manifestam contra as medidas da prefeitura, de um modo geral, né? Eu vejo, por exemplo, os protestos que ocorreram aqui nesses últimos decretos do mês, dessa última crise agora, por 4 dias ou por 4 vezes, né, vieram até a porta da minha casa, por exemplo. Eu acho que a manifestação é livre, eu posso não gostar, mas estamos vivendo num país democrático e temos que respeitar. Dessas 4, muito pouca gente, pouquíssimas pessoas, né, mas muitos dos que estavam eram pessoas nesse perfil, inclusive defendendo o tratamento precoce, né? Coisa que a gente não se envolveu, Maringá não foi nessa linha, e os nossos números, nós provamos, né? Nossos números são muito melhores, por exemplo, que Chapecó, que foi tão falada no Brasil. Nós pegamos os números e comparamos, né? Nós demos um show em Chapecó em todos os números, né? E nós não entramos também nessa polêmica pela prefeitura. Se algum médico receitar o tratamento precoce, a pessoa vai fazer o tratamento precoce, mas da parte do poder público nós não estimulamos e não entramos nessa discussão. Então, assim, do ponto de vista resumindo, dessas posições voltadas à ideologia, né, foram os que mais manifestaram contra os nossos decretos. Comerciantes mesmo ficavam um pouco tristes, revoltados, porque é difícil o cara do comércio, né, cair o seu faturamento, ter que pagar os seus empregados, imagina, é muito difícil. Né, para setores, por exemplo, restaurante, bares, como é que você vai fazer? É o setor mais afetado, não é culpa do prefeito, é culpa da pandemia, né? Só para a gente ter uma ideia, qual que é o perfil desse tipo de manifestante? Profissão, categoria, como é que ele... Olha, tem poucos, Nacife, mas veja bem, olha uma questão. Agora, por exemplo, nos dias do 31 de março, por exemplo, aí tem o exército aqui, é tiro de guerra, né? Não tem base do exército, não tem o tiro de guerra. Um exemplo, foram lá no 30 de tiro de guerra, tinha 10 pessoas. Então, é o seguinte, não é muito grande Maringá, não. Esses manifestos na porta da minha casa também eram 10 pessoas, o dia que teve mais foram 25 pessoas, 20. É muito pouco, porém, a cidade é uma cidade que tem um perfil mais conservador. Né? Por exemplo, o presidente, acredito que teve mais de 60%, se não me engano, de votos, quase 60%, mais de 60% de votos na última eleição. A cidade ela tem um perfil um pouco mais conservador, sim, mas também ir às ruas, fazer manifestação de coisas assim, um pouco extremistas, é muito pouco. Quase nada. O prefeito, e daqui para diante, é evidente que não tem ainda um quadro claro de quando que a pandemia termina. Como que você tem montado aí os conselhos? O que eles têm pensado? A impaciência aumenta. Cada vez que vai demorando para liberar, não tem jeito, a impaciência aumenta. Como é que faz para administrar as expectativas? Olha, Nacife, em relação, vamos dizer, ao comércio em geral, a gente consegue ir levando, por exemplo, né, domingo nós não estamos funcionando, sábado agora que nós abrimos o comércio só pela manhã, nós ainda estamos com algumas medidas, mas eles conseguem ir trabalhando de um jeito mais restrito, mas está levando. O problema maior mesmo é no que diz respeito a aulas. É isso que está afligindo demais a população. A rede municipal sem aulas, a rede estadual sem aulas, e a rede privada também, pelos decretos nossos aqui da prefeitura, estão suspensas. Mas o sindicato de escolas particulares aqui em Maringá, eles conseguiram uma liminar e conseguiram até Brasília, até o STJ, manter
a decisão deles, a prefeitura perdeu, então eles podem voltar com limite de 30%. Mas as escolas, somente a fundamental e infantil, a média que está ainda é 20% máximo. Os pais não querem levar nas escolas. A escola está aberta, privada, mas o pai não está levando. Então, isso é um fator que eu falo para o pessoal do sindicato das escolas particulares. Pessoal, a questão não é liminar, não adianta decreto da prefeitura liberando, e não vai acontecer agora, né? Se os pais não estão levando, o pai pode levar na escola privada, ele não está levando. Então, essa é a maior preocupação de, por mais difícil que seja, não tem uma luz, né? Porque eu penso, e o governador também disse isso, o governador Ratinho, de que só vai voltar a rede estadual depois da vacina, né? Isso o próprio governador disse, é um governador muito aliado ao governo federal, como você sabe, e ele teve essa postura. Bom, a rede estadual não vai voltar antes da vacina, com certeza a municipal também não, e a rede privada vai ficando nessa situação. Aí a pergunta é, quando vem a vacina? É o que todos nós queremos, tomara a Deus que já tivesse aí vacinado todo mundo. Mas aqui em Maringá, a Câmara aprovou, e claro que eu não fui contra, a vacinação para incluir os professores nesse grupo prioritário. Mas não depende do prefeito, por mim eu incluiria, mas não tem vacina, como é que vai incluir? Nós não terminamos ainda, né? Nós estamos com 62 anos e hoje já não temos mais primeira dose. A vacina chega aqui em Maringá, normalmente ela dá para 2, 3 dias, né? Então, chegou sexta-noite, ou sábado de manhã, acho que sexta-noite, se não me engano, sexta-noite. Aí nós vacinamos domingo, vacinamos segunda, hoje já tinha pouquíssimas doses, né? Então, eu não sei, eu acho que essa é a maior dificuldade de todo o Brasil, inclusive, né? A questão de aulas e a falta de vacina também, né? Prefeito, qual que é a população aí de Maringá? 430 mil habitantes. 430 mil. A parte do transporte público, as distâncias aí exigem muito uso do transporte público? O transporte público é um problema gravíssimo, né, no Brasil todo, né? Nós aqui, por exemplo, seguramos já a tarifa há 2 anos, vai fazer 2 anos que ela está congelada em R$ 4,30. As distâncias não são lá muito grandes, não, a cidade ela não é muito espalhada. O problema é que as pessoas saíram do transporte coletivo, né? Antes da pandemia, nós tínhamos em torno de 130 mil pessoas por dia no transporte coletivo, 130 mil pessoas. Hoje não chega a 40 mil, 35 mil pessoas. As pessoas saíram do transporte coletivo, né? E o problema é grave, porque o que está acontecendo? Isso também no Brasil, né, Narciso? Essas empresas que a vida inteira ganharam muito dinheiro, aqui em Maringá, por exemplo, a empresa é única desde sempre, né? Aí fizeram uma licitação em 2010, renovaram, e ela novamente ganhou essa licitação. O fato é que essas empresas de transporte coletivo ganharam muito dinheiro a vida toda, e agora elas estão perdendo. De fato, há um prejuízo. E aí, a empresa aqui em Maringá, no Paraná, em todas as grandes cidades, elas entraram na justiça querendo que os municípios banquem, indenizem o prejuízo delas. Curitiba, logo o prefeito descarregou milhões lá, né? Milhões. O Greca não tem dinheiro para quentinha, para população de rua? O transporte coletivo tem. Ele descarregou milhões lá. Outras cidades andaram fazendo algumas tratativas aí com indenização. Eu não fiz aqui, eu entendo que é uma situação muito difícil, porque até reconheço que a empresa pode estar com prejuízo, sim, até reconheço que isso é possível acontecer, mas vamos falar uma verdade. Quantos % de empresas em Maringá, por exemplo, falando da nossa realidade aqui, tiveram prejuízo em 2020? Aí a prefeitura vai indenizar a do transporte coletivo. E o bar, o pessoal de eventos, o buffet, o restaurante, a farmácia não, né? Mas, enfim, farmácia, mercado, esses até que não tiveram. Bom, se bem que tiveram que investir muito também né? Mas, enfim, esse setor não foi afetado. Agora, bares, restaurantes, eventos, o comércio de confecção, enfim, são muitos setores afetados. Então, é justo? Aí
eles fizeram já por 2 meses greves estimulada pela própria empresa, né, porque daí ela não paga a folha de pagamento. Isso é uma estratégia que está fazendo no Paraná todo e no Brasil eu estou vendo também em alguns lugares, porque eles estão muito unidos. Eles estimulam a greve porque não paga a folha de pagamento, né? E aí faz aquela pressão para a prefeitura pagar, indenizar a empresa. É uma situação difícil. De um modo geral, não pegando o caso de Maringá, mas o caso do transporte coletivo no Brasil, ele só vai sobressair, só vai sobreviver se tiver intervenção pública, sim, porque se você for equilibrar o contrato de forma que as empresas tenham lucro, que preço que a tarifa vai? Ela dispara. Não tem jeito, não tem jeito. Porque eu não aumento há 2 anos a tarifa porque eu acho que já está caro. Porque o certo é tarifa barata para as pessoas irem para o ônibus, independente de pandemia. Esquece pandemia, estou falando do modo geral. Nós temos que estimular o transporte coletivo, senão as cidades não conseguem sobreviver com uma quantidade de carros. Aqui em Maringá, por exemplo, temos 430 mil habitantes, 320 mil veículos. Entendeu? É quase um por... O trânsito ainda não está insustentável, mas ele caminha para isso. Então, nós temos que estimular o transporte coletivo. Para estimular o transporte coletivo, o preço tem que ser acessível e qualidade, né? Para ser o preço acessível, tem que ter o recurso público, o tal do subsídio, né? O subsídio que é muito questionado. Nas capitais, nas grandes cidades, existe o subsídio público. Nós aqui não temos. E acho que tem que ser uma discussão nacional, né? Qual é o futuro do transporte coletivo? É extremamente complicado esse tema. E para piorar, né, no momento da pandemia, as pessoas saíram do ônibus, né, as que continuam, as empresas tiram o ônibus porque estão, vamos dizer assim, em prejuízo, aí elas diminuem os ônibus. Qual que é a consequência natural? Lotação nos ônibus. A lotação é um lugar propício para disseminar o coronavírus. Então, é muito complicado o transporte coletivo no Brasil. Eu estou na Frente Nacional dos Prefeitos, né, sou segundo secretário nacional, e nós estamos lá com uma discussão grande em relação ao pior, fora a questão da saúde, né, que com certeza nada mais grave pode haver do que a saúde do cidadão, mas em termos de pós-pandemia, uma das consequências mais graves é o transporte coletivo. O prefeito, esse paulicentrismo aqui, farianismo aqui, de uma maneira geral, da imprensa, impede que se conheçam, digamos, aquelas estruturas que são centrais para a consolidação do federalismo brasileiro, que nem a Frente Nacional dos Prefeitos, que nem o Conselho dos Secretários de Saúde. Como é que você acha que os municípios e essas instituições municipalistas vão sair dessa crise? Vai haver um fortalecimento? Vocês estão pensando em formas de explorar mais a questão dos consórcios? Como é que vocês estão agindo no âmbito da frente? Bom, primeiro, acho que ficou provado, né, e você abre o teu programa de hoje falando exatamente nisso, a importância do município. A nossa estrutura de união, estado e município, a pandemia mostrou que a realidade está no município. O cidadão mora na cidade. Ele não mora, né, no estado nem na União. Ele mora na cidade. Ele tem o contato com o vereador e contato com o prefeito. Ele vai na porta da casa do prefeito. É muito diferente de deputado, senador, governador, presidente. Então, começa por aí. As realidades acontecem na cidade. E cada vez mais, né, está se passando responsabilidade para os municípios. E a tendência até acho que é isso mesmo. Porém, precisa de uma reforma tributária que equacione isso, porque você passa a responsabilidade para os municípios e não passa o devido recurso para atender. Aí o que acontece é que a grande parte dos municípios do Brasil está com muita dificuldade financeira e sem capacidade de investimento. Porém, isso é uma realidade. Segundo, a Frente Nacional dos Prefeitos, ela mostrou para o Brasil a importância de organização e apoio aos municípios. Veja bem, quando a frente foi para a criação do consórcio, que é um caminho, não só para a compra das vacinas, mas para várias outras ações, inclusive consórcios pequenos entre cidades, né? Isso é uma tendência. Porque os problemas são comuns. Por exemplo, eu não posso resolver o problema de lixo só da minha cidade aqui em Maringá, eu tenho que pensar no meu entorno. E a gente tem um consórcio, a gente forma um consórcio prefeito
para resolver o problema de lixo, que não é de Maringá, é de todas as cidades aqui no entorno. Mas, enfim, eu acho que o Ministério da Saúde teve uma postura, uma mudança de postura em relação às vacinas muito, mas muito, muito grande, e acredito que isso se deve, em parte, ao trabalho da Frente Nacional dos Prefeitos em montar ou conectar o consórcio e buscar a opção de compra das vacinas. Eu acho que isso é uma realidade. O prefeito, eu aproveito e coloco a pergunta... Opa, só um pouquinho. A pergunta aqui do Nelson. A Anvisa vetou a compra da Sputnik. Qual que é a sua posição? Bom, primeiro, rapidinho para fechar essa questão das vacinas. Então, o que acontece? Por exemplo, o Ministério da Saúde, o ano passado, não assinou contrato com a Pfizer. Pelo que eu estou acompanhando, foram 11 recusas, né, da Pfizer, da Coronavac e da Covax. Isso formalizada. Né? Aí o que acontece? Quando houve aquela pressão dos prefeitos, governadores também, para a compra das vacinas, né, eu penso que só isso já provocou uma mudança de conceito do Ministério da Saúde, que depois assinou a Pfizer. Né? Hoje está buscando vacina, né, o Ministério da Saúde, coisa que o ano passado tinha uma posição contrária. Então, acho que só esse trabalho já justificou a importância do conectar. Agora, em relação à decisão da Anvisa, eu não sou técnico da área da saúde, o que eu posso afirmar é o seguinte: os prefeitos, os governadores, a Frente Nacional dos Prefeitos, ela busca antecipar o processo de vacina e não concorrer com o Ministério da Saúde. Acho que a primeira coisa que a gente tem que separar, a discussão aí não é ideológica nem política. Essa vacina é do Ministério da Saúde. Não, essa vacina é comprada pelo governo do estado ou ela é da prefeitura. Não interessa, o cidadão precisa ser imunizado. Enquanto a gente não imunizar o cidadão brasileiro, vai continuar da forma como está. Então, seja da onde vir a vacina, que venha e venha o mais rápido possível. Que seja do Ministério da Saúde, não há nenhum problema. Houve esse atraso histórico, nós perdemos uns 6 meses aí, né, eu acredito, na compra das vacinas. Porém, se a Anvisa, com critérios técnicos, pelo que eu vi, e até por unanimidade, não aprovou, eu acredito que não tem muito o que fazer, né? Não há como você trazer uma vacina que não tenha aprovação da Anvisa, porque eu creio que a Anvisa é um órgão técnico. Aqui em Maringá, minhas decisões foram embasadas pelos técnicos da Secretaria de Saúde, continua até hoje. Então, eu não posso também querer contestar a decisão da Anvisa, que é um órgão técnico, né? Eu acho que começa por aí, né? Então, vai atrasar o que vai acontecer, naturalmente, vai atrasar um pouco mais o processo de vacinação. Porque só à frente tinha uma tratativa de 30 milhões de doses da Sputnik, né? Só à frente. E nós, pela frente, nós fizemos reunião com o Ministério da Saúde, trabalhando junto com o Ministério da Saúde. Isso, ano passado, nós tivemos a reunião com o secretário executivo, o Rodolfo. Então, era uma tratativa aí junto. Se vem 30 milhões de vacinas pela frente, nós antecipamos pelo menos um mês a vacinação no Brasil. É simples, é simples. Agora, se não vier a Sputnik, né, seja pela frente dos prefeitos, ou seja pelos governos dos estados, nós vamos continuar com a vacinação no ritmo como está e, infelizmente, de forma um pouco lenta. Não vou dizer que quem é culpado por estar lento, mas é fato concreto que não está na velocidade que nós desejamos. Quando que nós vamos vacinar toda a população? Eu, por exemplo, tenho 51 anos. Quando que eu vou vacinar? Entendeu? Então, você veja que situação difícil. O prefeito, tem uma enfermeira lá em Belo Horizonte que ela coloca água buricada para vacinar. O pessoal, os donos de transporte coletivo que gostam, né? Gostam muito. O prefeito, aqui na TV GGN, a gente está procurando explorar aqueles temas que são centrais para a reconstrução do Brasil. Nós estamos montando uma programação para discutir a reformulação dos cursos de direito, para discutir a nova economia. A gente teria muito interesse em montar uma programação semanal para discutir o municipalismo. Como é que a gente pode pensar um modelo desse de programa, prefeito? Olha, eu acredito que é fundamental, porque um trabalho como esse, você discutindo na CEF o municipalismo, isso levando para o Brasil, nós temos 5 mil mais de 5 mil cidades, com realidades diferentes, sem dúvida alguma, as realidades são diferentes, evidente, mas os problemas, as demandas são as mesmas.
Toda cidade tem problema com saúde, com segurança, com trânsito, com lixo, com saneamento, de forma maior ou de forma menor, muda a proporção. Não tem diferença, as tratativas são as mesmas. E aí, o municipalismo, ele vai se consolidando como o local onde se soluciona os problemas diretamente das pessoas. E acredito que isso, basicamente, depende da reforma tributária, que eu acho que é o primeiro... Aliás, da rediscussão do sistema federalista brasileiro, mas acredito que isso não vai se discutir agora, porque nós estamos já chegando próximo de um período eleitoral, federal e estadual, e eu acredito que essa pauta não vai entrar. Então, mas vocês têm que pegar essa pauta, porque essa pauta da reforma, quando você pega a mídia, é só o mercado que participa, é só tentar não aumentar tributos sobre classes de maior poder, sobre rentistas, é questão de cortar as vinculações orçamentárias que garantem a saúde. A frente não tem uma iniciativa nesse sentido de trazer informações para defender a questão da redivisão do bolo federativo? Não tem. Está na pauta da frente, está na pauta da CNM, né, a Confederação Nacional dos Municípios, que aí congrega os municípios menores. A frente é municípios acima de 80 mil, a CNM acaba abrangendo todos os municípios menores. Isso está na pauta desde sempre, desde que eu estou na prefeitura, desde que eu estou na vida pública, eu vejo os municípios nessa luta. E, na realidade, está acontecendo sempre ao contrário. Está sempre diminuindo a receita dos municípios e está aumentando as responsabilidades. Por isso precisa ser rediscutido e passa efetivamente pela reforma tributária. Agora, essa reforma tributária tem que ser discutida com os municípios. Por exemplo, a reforma do ISS, que está se propondo, ela prejudica as cidades maiores, né? Então, e aí? Como é que nós vamos fazer? Será que isso vai avançar nesse sentido? Então, não é possível que haja uma reforma trabalhista, aliás, uma reforma tributária, que tire recursos dos municípios, né? Eu acho que isso é fundamental, porque os municípios, Nassif, de um modo geral, eles praticamente não têm nenhuma capacidade de investimento. Os recursos são todos carimbados, já vem carimbados, e a arrecadação que ele tem, está lá, todos os municípios comprometidos com folha de pagamento, né, as despesas de manutenção da estrutura, né, o custeio da máquina pública, não sobra nada para investimento. Então, responsabilidade e investimentos cada vez menos. Deixa eu então propor uma coisa assim, bem provocativa aí. A gente conhece muitos, sabe que o futuro é o municipalismo, e tem casos aí de muitos municípios que não tem controle. O cara vê dinheiro, ainda mais agora com essa destruição da política que foi feita nos últimos anos. Tem condições da frente ou do conselho? O que seriam os órgãos, além dos tribunais de contas, que poderiam fazer uma filtragem para impedir que esses municípios que usam mal o dinheiro sejam utilizados para estragar a imagem do municipalismo? Você fez uma provocação interessante, porque eu trabalho sempre com a perspectiva da cidade que eu estou administrando, né? Maringá, nos nossos 4 anos aí, nós não temos nenhuma ação de improbidade administrativa, nenhuma. Né? Nas compras da Covid, aqui no Paraná, o Ministério Público, só no Paraná, o Ministério Público entrou com mais de 600 ações de improbidade em relação a compras da Covid. Nós não temos nenhuma em Maringá. O Tribunal de Contas do Estado deu transparência, nota máxima para Maringá, então eu trabalho muito com essa perspectiva, né, de que a gente tenha a correta aplicação do recurso, mas também entendo que há muitos desvios, infelizmente isso não deveria ocorrer. Um pouco vai da sociedade também se organizar, a sociedade se organizar, não adianta esperar apenas os órgãos de controle público, né? Nós temos que ter o controle social através da sociedade, e Maringá existe também. Nós temos uma experiência aqui que é do Observatório Social de Maringá, né? E também os conselhos municipais. O Observatório Social é uma entidade também vinculada à sociedade organizada, mantida pela sociedade organizada, que fiscaliza as contas públicas, né? Os conselhos municipais, as pessoas não dão valor para os conselhos municipais, mas os conselhos municipais é a presença da sociedade, né, no controle, na deliberação das políticas públicas, na fiscalização, no controle. Se os conselhos municipais funcionarem efetivamente, nós já temos um controle total. Porque você pega lá, vamos lá, o Conselho da Saúde Municipal, né, não basta ser uma política do prefeito querer alterar o sistema de saúde no município, ele tem que passar pelo Conselho de Saúde. E quem faz parte do Conselho de Saúde? Toda a sociedade.
A sociedade está ali presente. Então, você tem que fortalecer os conselhos municipais, né, porque são órgãos diretos de controle, sem dúvida alguma. E eu sou a favor de ter leis do ponto de vista de responsabilidade dos gestores mais rígidas, né? O Brasil talvez está caminhando para um afrouxamento, né, em relação a leis que punem gestores que aplicam indevidamente o recurso público, né? A Lava Jato, sem entrar no mérito político da discussão em torno da Lava Jato, né? Você não pode flexibilizar a legislação porque há uma discussão de que houve um excesso. O excesso tem que ser punido de todos os lados, se houve. Eu não vou entrar na discussão. O que eu quero discutir é o seguinte: nós não podemos retroceder na legislação que pune o mau gestor, aquele que aplica corretamente o recurso público. E o arcabouço jurídico, ele está bom, não está ruim, não. Não está ruim. O que precisa é ser aplicado, e aplicado de forma correta, né? Isso vale Lava Jato. Eu conheço muitas cidades pequenas em que o promotor assumiu agora já reduziu um pouco, mas dentro dos ventos da Lava Jato, ele assumiu um papel assim de ser o dono da cidade. Como é que é a relação aqui de vocês com o Ministério Público e com o Judiciário? Olha, hoje a relação é excelente, uma relação de absoluta independência, como deve ser, de harmonia, como deve ser. Agora, eu penso que o Ministério Público, em alguns lugares, ele acaba tendo uma participação muito ativa pela ausência, aí vem a ausência dos conselhos municipais que deveriam fiscalizar, entendeu? Aí o promotor vai fiscalizar. Se ninguém fiscaliza, o promotor vai fiscalizar. A função dele é fiscalizar o Estado. Essa é a função do Ministério Público, né? Bom, outra coisa, aqui também a gente tem uma relação de independência com o Poder Legislativo, que é o que eu sempre defendo. Eu fui vereador 2 vezes, presidente da Câmara 2 vezes, então eu sei como é fundamental no sistema brasileiro Poder Legislativo independente, né? E que é o que não ocorre de um modo geral, né? Aqui em Maringá é independente. Eu não faço reunião com vereadores de vocês aprovam isso ou aprovam aquilo, né? Eu praticamente não vetei projeto nenhum ano passado dos vereadores. Então, essa relação é muito tranquila. Até porque eu não estou mandando nada que eu acho absurdo, ilegal, imoral. Então, fica fácil também. Então, agora, não é a realidade no Brasil. A realidade no Brasil é que o Poder Executivo domina o Poder Legislativo. E, a princípio, a função do Poder Legislativo seria a fiscalização. Então, quando perde a função de fiscalização do Poder Legislativo, quando os conselhos municipais, que devem fazer o trabalho de controle social, de fiscalizador, não atuam como deve atuar, né? Então, graças a Deus que o Ministério Público faz, porque senão quem faria fiscalização nesse Brasil afora? Agora, pode ter excesso do Ministério Público? Pode. Aí você analisa o excesso do Ministério Público. Nós temos o Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, nós temos os procuradores de justiça em nível estadual, que é o 2º grau de jurisdição. Então, eu acredito que essa é a função mesmo do Ministério Público. Talvez o que se discute no Brasil é que talvez antes da decisão efetivamente final, expõe demais as pessoas que estão sendo investigadas e que podem eventualmente ser absolvidas. Isso é uma questão, sim, mas não depende só do Ministério Público, né? Aí depende da imprensa também, né? Porque aí todo mundo tem que fazer a sua parte. Aí, sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. O prefeito, muito obrigado aqui por sua exposição. Depois eu vou entrar em contato para pegar dicas aí de municipalistas que podem participar aí das nossas discussões, porque esse é o tema, é um dos temas centrais aí da reconstrução do Brasil. Parabéns pela sua atuação aí, continue firme. Muito obrigado, estou à disposição, um abraço a todos que acompanharam e me coloco à disposição, não a você, claro que tem meus contatos, mas aos demais que estão acompanhando, pela minha rede social, que é Ulisses Maia, vocês conseguem falar comigo por e-mail ou por qualquer outra rede social, estou à disposição. Um grande abraço e vamos ter fé e acreditar que vamos passar por momentos melhores. É isso aí, prefeito. Um abraço.